pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo sobre livros, uma resenha de livros. É a segunda de 2024, mas de uma leitura que, na verdade, eu fiz para o Victober do ano passado, 2023, mas por conta, assim, de várias coisas que aconteceram no final do ano passado. Quem assistiu os últimos vídeos lembra que eu comentei que eu tive uma perda. Foi um final de ano um tanto conturbado, mas agora as coisas, né, se acalmaram mais, se aquietaram mais. Tive mudança de emprego, mudança de carreira, enfim, gente, foi uma loucura. Mas agora as coisas estão se alinhando, aos poucos eu estou conseguindo me organizar melhor, ok? E eu queria ter terminado de ler esse livro, na verdade, em novembro, né? Eu comecei a ler, acho que em setembro, e queria terminar em novembro, 2 meses aí de leitura, que é um livro grande. Mas não deu certo, mas tudo bem, tá? Não tem problema. Terminei de ler agora, no comecinho de janeiro, que nada mais é que o Grandes Esperanças, do Charles Dickens. A gente tem 3 vídeos do Dickens aqui no canal, só, que é o vídeo de A Pequena Dorothy, o vídeo sobre o conto As 2 Cidades e o vídeo sobre Uma Canção de Natal. Vamos resolver isso aí, tá, gente? Essa questão de precisamos de mais Dickens aqui no canal, com certeza. Ano retrasado, 2022, eu acho que eu não consegui pegar nenhum Dickens. Eu só voltei a pegar no ano passado com a minha releitura de Grandes Esperanças, tá? Essa aqui foi uma releitura que eu fiz. Então, no caso, gente, essa foi a minha terceira releitura, tá, de Grandes Esperanças, porque eu já tinha lido outras 2 vezes. A primeira vez que eu li foi na minha edição em inglês da Wordsworth Classics, bem velhinha aqui. Eu li primeiro nessa edição em inglês aqui, tá, gente? E assim, gente, eu acho que valeria eu reler futuramente, a próxima vez que eu for fazer uma releitura de Grandes Esperanças mais pra frente. Eu acho que valeria a pena eu ler novamente em inglês, porque a primeira vez que eu li eu apanhei muito, tá? Dickens em inglês, assim, não é pra qualquer um, você tem que estar num nível muito bom de leitura, tá? E de vocabulário, enfim. É muito bom ler Dickens em inglês, tá? É maravilhoso, é um prazer muito grande quando você consegue entender ali o jogo de linguagem, as brincadeiras com as palavras, enfim. As brincadeiras talvez até de duplo sentido, não malicioso, mas que na história pode ter 2 significados, enfim. Então, Dickens em inglês eu recomendo se você já tem um excelente nível de leitura e você está disposto a quebrar uma pedreira, tá? Porque a leitura de Dickens em inglês não é fácil, tá? Não é mole. Mas eu aceitei esse desafio, comprei essa edição, tava super baratinha na Amazon. Fiz essa leitura, consegui entender, acho que bastante coisa, consegui entender, assim, o grosso da história, enfim. Mas eu falei, bom, acho que vale a pena eu reler em português. E aí, em 2020, logo no comecinho ali da pandemia, eu fiz uma leitura conjunta com alguns amigos, algumas amigas, no caso, a gente fez uma leitura conjunta de Grandes Esperanças, e aí então eu li nessa edição pelo Kindle, né? Eu ainda não tinha a edição física, eu li então nessa edição aqui da Penguin pelo Kindle mesmo, e aí depois, mais pra frente, eu acabei comprando a edição física pra guardar também. Acho que dá pra perceber que Grandes Esperanças tem um lugar, assim, muito especial no meu coração, né? Por eu ter feito 3 leituras desse livro já. E aí, pra fazer essa releitura agora, né, essa última releitura, eu usei mesmo a minha edição física da Penguin, em português mesmo, tá? Não fiz cotação de tradução nem nada, tá, gente? Normalmente, só quando realmente algo me chama atenção, mas dessa vez não foi o caso. Uma tradução muito boa do Paulo Henriques Brito, tá? Recomendo essa edição. Eu não sei se tem outras edições de Grandes Esperanças publicadas no Brasil, em português, tá? Mas essa daqui eu recomendo, muito boa também. E recomendo também vocês lerem, tá? Quem tiver aí curiosidade de ler inglês, recomendo também essa edição aqui da Wordsworth, porque ela tem notas de explicação, se não me engano tem uma introdução também, vale muito a pena. Então eu tenho 2 edições de Grandes Esperanças, ok? Sempre quando me perguntam, Ju, qual é o seu livro favorito do Dickens? Eu sempre falo David Copperfield, e realmente o David Copperfield disputa o primeiro lugar com Grandes Esperanças. Eu acho que depois dessa releitura que eu fiz, eu acho que os 2 livros agora estão disputando o primeiro lugar, por enquanto, tá? Porque, como vocês sabem, eu pretendo ler toda a obra do Dickens, né? Não sei quando eu vou terminar isso, mas em algum momento eu pretendo ler toda a obra do Dickens. Então, por enquanto, esses 2 livros, Grandes Esperanças e o David Copperfield, disputam como favorito. Ainda não temos vídeo para David Copperfield aqui no canal, mas um dia chega, tá? Um dia esse vídeo sai. Mas, falando agora sobre essa obra maravilhosa aqui do Dickens, tá?
Antes de eu entrar no enredo e contexto, essa coisa toda, eu só quero avisá-los, lembrá-los, tá? Principalmente quem é novo no canal, que esse vídeo vai ter spoilers do livro, tá? E provavelmente nos comentários teremos spoilers também das pessoas que já leram e que comentam, tá? E eu não tenho controle sobre isso, tá bom? Não tem como ficar controlando quem comenta o que e fala o que, tá? Não dá. A única coisa que realmente eu controle é a questão de ofensa, né? Se eu vi que tá tendo ofensas, brigas, aí sim eu dou uma segurada. Mas fora isso, se a pessoa colocou um spoiler no comentário, saiba que fique sabendo que isso acontece aqui no canal, tá, gente? O pessoal comenta com spoilers também, porque eu dou spoiler no vídeo, tá? Então assista por sua conta e risco e leia os comentários por sua conta e risco, tá bom? Muito bem. Então, o Grandes Esperanças, então, foi o último romance completo publicado por Jenkins, tá? E ele foi escrito entre os anos de 1860 e 1861 na sua revista All the Years Around, ok? Então o nome da revista é All the Years Around, que era a revista em que o Jenkins era editor, que ele publicava, falava assim de vários assuntos, inclusive autores famosos publicaram nessa revista, como Wick Collins, a própria Elizabeth Gaskell, ok? Então, e a história foi publicada em formato de série, ou seja, saía um capítulo semanal, né, até terminar aí toda a história. Aqui em Grande Esperança, se você só leu, sei lá, o David Copperfield, a Velha Loja de Curiosidades, por exemplo, se você só leu esses livros mais iniciais, assim, da carreira do Jenkins, você vai perceber que o texto aqui de Grandes Esperanças é um texto mais maduro. E aqui a gente percebe um amadurecimento do Jenkins como escritor também, tá? É um texto mais comedido, apesar de ter o tom de humor, apesar de ter um tom divertido, engraçado, tem personagens aqui caricatos que fazem, às vezes, de humorista, de piadista, que quebra a tensão aqui da história, mas é um livro mais tenso, é um livro mais sombrio também, em certo aspecto, tá? Não tem aquele tom tão divertido como a gente vê, por exemplo, em outras obras dele, tá? O Dickens, ele brinca muito com essas dualidades, né? Ele brinca muito com a questão, o texto mais engraçado em alguns momentos, mas de repente o humor muda, parece que passa uma nuvem assim por cima do texto dele e essa nuvem cobre ali os personagens. Então o Grande Esperança já começa num tom sombrio. Enfim, o editor aqui que fez a introdução dessa seção da Penguin, ele comenta alguns fatos históricos que estavam ocorrendo na Inglaterra, que é importante a gente ter em mente quando a gente for ler o livro, tá? Lembrando que o texto aqui de introdução tem spoilers também, tá, gente? Então, cuidado aí. Tava ocorrendo muitas mudanças sociais na Inglaterra, então a gente tá falando aqui da Inglaterra vitoriana. Essa Inglaterra vitoriana estava passando por mudanças rápidas, tá? Tal qual o nosso tempo também. Então, e o Dickens criticava bastante, né, vai dizer aqui o editor, que havia uma certa parte ali da sociedade vitoriana que estava estagnada, que não queriam essas mudanças, que não queriam essas inovações. E por Dickens isso era muito ruim, né? Porque senão ficava meio que um cabo de guerra, né? Pessoas, aqui eu falo na parte política mesmo, né? Da época. E ele criticava muito isso, né? Mas é engraçado também que, apesar do Dickens ser a favor das melhorias, do progresso, dessas mudanças, de acordo com ele, iriam ajudar os menos favorecidos, no caso, né? Então, as mudanças tecnológicas iam trazer mais oportunidades para quem era menos favorecido. Ao mesmo tempo, o Dickens, nos textos, principalmente aqui no Grandes Esperanças, tá? Que foi publicado justamente nesse período, de grandes mudanças fortes na Inglaterra, né? Sociais, políticas, econômicas, etc. Lembrando que a Inglaterra era um império, né? Era o país, né, de referência no mundo na época que o Dickens estava vivo e tudo mais. Ele também, o próprio Dickens, aqui no Grandes Esperanças, ele vai colocar um tom de nostalgia. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o progresso de Londres, por exemplo, quando o Pip vai para Londres aqui no começo do volume 2, né, viver ali sua nova vida, a gente também tem esse tom de nostalgia presente no texto através do lar do Pip, né, do lar ancestral do Pip ali, em que ele vivia que ele viveu boa parte da sua vida com a sua irmã, o Joey, né, que era seu amigo ali, marido da sua irmã, e mais pra frente depois a Biddy, que iria se juntar à família e se tornar ali uma espécie de, enfim, uma amiga deles, e ela acabaria também fazendo parte da família
mais pro final do livro. O Grandes Esperanças também vai brincar com essa dualidade, né? De progresso, de coisas novas, ao mesmo tempo em que o passado também vai ali voltando, vai aparecendo, esse passado, essa nostalgia que as coisas eram mais simples, a vida era mais simples, né? A gente vê aqui na Ferraria do Joey, a Ferraria do Joey é esse símbolo, né? Vai dizer, o autor é da introdução, de que é esse símbolo da vida mais simples do campo, da vida mais simples das pessoas que moravam fora das cidades, fora de Londres. Agora falando então da história, tá? Do enredo principal, do grosso do enredo aqui, ok? O livro então começa na véspera de Natal de mais ou menos ali do ano de 1812, tá? Então a história aqui vai se passar entre 1812 e 1840, em que a gente então conhece o nosso protagonista, que é o Pip, tá? O Pip aqui tem por volta de uns 6, 7 anos de idade, tá? Então ele é um garotinho. No caso aqui, eu esqueci de comentar, mas o Grandes Esperanças é um romance de formação, tá? É mais um romance de formação do Dickens, ok? Então a gente vai acompanhar a vida do Pip desde a sua infância, ali, o finalzinho da sua infância, já até a sua fase madura, tá? A sua fase adulta. No caso, o livro é dividido em 3 volumes, ok? O volume 1 a gente começa então nessa noite da véspera de Natal. É uma coisa curiosa aqui, que eu não tinha reparado nas minhas outras leituras. O livro começa numa véspera de Natal, ok? Então, só que essa véspera de Natal tá um pouco diferente pro Pip, né? O Pip é um órfão, então ele perdeu o pai e a mãe. A gente não sabe exatamente o motivo aqui. O Dickens não dá um motivo e acho que também não precisa, tá? E ele está no cemitério, né? Nesse cemitério ali da sua região, há uma região de muitos charcos, né? É uma região muito pantanosa ali. E ele está nesse cemitério olhando a lápide, então, dos seus pais. É interessante que parece que nesse momento que justamente o Pippin cria consciência, cria racionalidade, vamos dizer assim, né? Porque alguns estudiosos vão dizer que as crianças começam a entender as coisas, a compreender as coisas e a guardar, a ter memória, vamos dizer assim, a partir dos 7 anos. Então é justamente nesse momento que o Pip está criando memórias, conseguindo entender, né, conceitos, alguma coisa, que ele vai encontrar um forçado, tá? Então ali na região onde ele morava havia um navio prisão, que esses navios normalmente eram destinados para a Austrália, né? A Austrália na época era uma colônia inglesa. Desses navios eram enviados então os presos, os exilados, etc, né? As pessoas que cometeram crimes assim bárbaros e eram levados então de exílio para a Austrália. E num desses navios que estavam ali atracados na região onde o Pip morava, um forçado fugiu. Na verdade não um, não dois, a gente vai saber que foram 2 que fugiram, 2 inimigos inclusive. E um desses forçados, né, que a gente ainda não sabe o nome dele, mas a gente vai saber mais pra frente, ok? Que ele é um personagem importantíssimo pra história, ele vai aparecer aqui muitas vezes ainda. Ele vai obrigar então o Pip a ajudá-lo a se livrar das correntes. E assim, a cena é bem tensa, né? Porque a gente... pro cara fazer algum mal aqui pro Pip é um 2, né? O Pip mega assustado, assim, todo se tremendo, sem saber o que fazer. Ele acaba então ajudando esse forçado a se livrar das suas correntes, pegando ali uma lima da ferraria do Joey, ok? Que como eu falei pra vocês, o Joey era marido da irmã do Pip, que era bem mais velha do que ele, e a irmã do Pip criou ele, né, desde quando era bebê. Aí tudo bem, né, ele ajudou outra vez, então, esse mesmo forçado, alguns dias depois, porque esse forçado exigiu comida, então o Pip teve que roubar a comida também da cozinha da sua irmã. O Pip sente pena desse forçado, né. É interessante essa cena inicial que, ao mesmo tempo que ele tem medo desse forçado fazer alguma coisa com ele também sente pena. E esse encontro com esse forçado deixou uma impressão muito forte no Pip também. Passou então a noite de Natal, passou esses acontecimentos, e a gente vai ver um pouco mais sobre como era então a família do Pip, né? Como era a vida do Pip. E a vida do Pip não era feliz, tá? O lar do Pip não era feliz, isso fica muito claro aqui já nos primeiros capítulos, que o Pip não morava em um lar feliz, ok? Como eu falei pra vocês, a irmã do Pip criou ele, e essa irmã, gente, pensa numa pessoa insuportável, uma pessoa muito difícil, tinha um temperamento terrível. Ela se irritava com muita facilidade, ela batia nele com frequência, tudo era culpa dele, era uma pessoa assim, totalmente negativa aqui na história. As falas da senhora Joey aqui, dessa primeira parte, assim, são assim, meu Deus, tem hora que você fala assim, meu Deus, mulher, cala a boca, que eu não aguento mais você falando. Então era um lar muito caótico, né? Então a senhora Joey dominava ali todo aquele lar.
Imagina aquelas mulheres histéricas, aquelas mulheres que fazem barraco pra tudo, briga por tudo, enfim. Havia o Joey, que era o único amigo ali do Pip, o único amigo verdadeiro do Pip até então, que tentava amenizar ali um pouco a situação, só que ele também era muito dominado pela senhora Joey, né? E ele tentava defender o Pip, enfim, tirar o Pip, o Pip das enrascadas, mas enfim, não havia como fazer isso o tempo todo, não é mesmo? E às vezes até ele acabava levando a bronca no lugar do Pip, né, muitas vezes. Havia também o Sr. Pumblechook, que era parente da senhora Joy também, e é o caricato aqui da história, é assim, aquele homem que acha que sabe tudo, ele era dono de uma loja de cereais, então ele era um sabichão, assim, meio canastrão, totalmente canastrão, também, né, falava que o Pip não tinha futuro. Imagina aquele tio, aquela tia que fica falando que você não tem futuro, que você não serve pra nada, que você vai ser um vagabundo, não sei o que, não sei o que, mas lá. O Pumblechook era bem nesse nível. Há também o Sr. Wopsle, né, que vai aparecer depois, mais pra frente, que também frequentava a casa da Sra. Joy, que ele era o sacristão da igreja, também mega caricato, tá? Se bem que ele tem uma cena bem interessante também no meio do livro, aí lá pro volume 2, mas enfim, mas é isso, a vida do Pip não era fácil. E quando a gente lê essa primeira parte, depois que eu fiz 2 leituras desse livro, eu vou entender algumas coisas do porquê do Pip não gostar muito do lado dele e rejeitar o lado dele mais pra frente, tá, gente? Então, assim, saibam que eu entendo o Pip, porque é impossível você conviver num lado desses e você crescer uma pessoa normal. Então, assim, não tem como você crescer numa família dessas em que não há paz, em que não há silêncio, em que as pessoas estão o tempo todo brigando, que tudo é motivo de disputa, que tudo é motivo de briga, e você não crescer um tanto revoltado. E é exatamente o que vai acontecer com o Pip aqui. Passado-se algum tempo desses acontecimentos, o Sr. Pumblechook então vai levar o Pip para a casa da senhora Havisham, que era uma senhora muito reclusa ali na região, muito rica inclusive também, e a senhora Havisham queria uma companhia, queria alguém que fizesse companhia, mas essa mulher, ela é uma mulher bem estranha, porque quando o Pip chega lá, né, o Sr. Pumblechook leva o Pip pra fazer companhia pra ela e tudo mais, né, meio que à força, o Pip não queria, mas ele acaba sentando, meio que na marra, porque ele mandou, né, senão ele ia apanhar. A gente percebe quando ele chega lá que essa casa era muito estranha, tudo estava parado, os relógios estavam parados, não havia luz, né? Eu sempre imagino a casa da senhora Havisham um lugar sem luz, né? Mal com um breu assim muito grande, né? Só as velas iluminando os corredores da casa. A casa havia então a família dela, né? Tinha uma antiga cervejaria que estava fechada, estava abandonada ali, né? E essa senhora Havisham vivia com uma filha adotiva, né? Uma moça que ela tinha adotado, uma menina ali no caso, também da mesma idade do Pip, chamada Stella. E assim, logo quando ele vê a Stella, quando ele tem o primeiro contato com a Stella, é nítido que o Pip se apaixona pela Stella, meio que um amor à primeira vista, né? Poderia até ser um amor juvenil, inicialmente, mas ao longo do tempo, conforme eles iam crescendo juntos ali, que o Pip passou a ser o acompanhante da senhora Havisham durante bastante tempo ali, ele acaba realmente se apaixonando de verdade pela Stella, só que a Stella era uma moça muito orgulhosa, muito vaidosa, e ela simplesmente desprezava o Pip. E o Pip percebe o quanto ele era inferior socialmente em relação à Stella e em relação à senhora Havisham. E é aqui que ele... Lembra que eu falei pra vocês que nessa idade que a gente começa a tomar consciência das coisas, né, aos 7, 8 anos de idade, então é mais um momento que o Pip se dá conta das diferenças sociais entre ele e a Stella, que talvez uma criança mais nova não ia se importar, né? Crianças não se importam com quem eles brincam, não é mesmo? Mas aqui, como o Pip está começando a criar consciência das coisas, ele então, infelizmente, percebe essa diferença social. Ele olha para as botas dele, as minhas botas grosseiras, né, em relação a roupa da Stella, ao vestido da Stella, super fino, super chique, né? Ou até mesmo o vestido de casamento da senhora Havisham, que ela estava sempre vestida com esse vestido de casamento, era chique, né? Apesar de estar todo desbotado, todo amarelado, enfim. E sim, gente, a senhora Havisham passa o tempo todo usando esse vestido de casamento, que nunca aconteceu. A gente vai descobrir que ela foi largada no altar, assim, no último minuto. E desde então, ela se revoltou contra os homens, principalmente, né? E contra o mundo, e se reclusou na sua casa. Voltando então para a casa do Pip, né? Passa-se um tempo e acontece ali algo bem assim suspeito, tem um dos momentos aqui mais sinistros aqui do livro, né, que é o ataque da senhora Joy,
né? A senhora Joy, então, é atacada dentro da própria casa e ela é quase deixada morta ali, então, pela pessoa que o atacou. E aí fica aquele mistério, aquela dúvida, né? De quem atacou a senhora Joy e por quê, né? E o Pip já tem a resposta, né? Que, lembrando que o Pip aqui, então, está no futuro contando para nós o que aconteceu, ok? Então ele também está refletindo sobre esses acontecimentos, que o Joy, né? Ele tinha um funcionário ali que trabalhava junto com ele na ferraria chamada Orlick, né? Que é aqui um dos vilões, sim, do livro. O Orlick e o Compeyson, que era o outro forçado que o Abel Magwitch, né, que era o forçado do Pip, estava perseguindo ali no começo do livro, né? Eles dois são os principais vilões aqui da história, tá? Por muito tempo, se você não leu Grandes Esperanças, eu acho que quem não leu Grandes Esperanças, que não sabe nada da história, vai achar que é o Abel Magwitch que é o vilão da história, mas a gente vai descobrir que não, ok? Então o Pip, ele vai dizer pra nós a suspeita dele, que vai se confirmar futuramente que, na verdade, quem atacou a senhora Joy foi esse Orlick, né? Esse cara sinistro, estranho. Pensa num cara que tem uma má índole, que você já percebe olhando só pra ele que esse cara tem uma... Não é coisa boa, esse cara é problema. E por que ele fez isso? Porque ele teve um desentendimento com a senhora Joy, ok? Os dois brigaram e aí, em forma de vingança, ele atacou ela, batendo nela com parece que uma barra de ferro, alguma coisa assim. Quase mata a mulher. Mas ela não morre, ela fica apenas catatônica e sem voz, né? Ela não consegue falar, não consegue se expressar. Ela fica também presa na cama, não consegue mais andar, enfim. Uma cena bem horrível aqui, tá, gente? Por mais que o Dickens não descreva, né, explicitamente, né, quando o Pip e o Joy encontram, então a senhora Joy, assim, estendida no chão, quase morta, é uma cena bem pesada aqui também. Passado, então, um tempo, né, tá o Joy e o Pip voltando do bar, os três barqueiros. Eles estão voltando, eles estavam nesse bar, até que nesse bar aparece um advogado chamado Sr. Jaggers, procurando então o Joy, ok? E aí o Joy, né, e o Pip, os dois estavam juntos, né, ele fica até meio assim assustados e beleza, o Joy e o Pip e o Sr. Jaggers vão pra casa dele, né, na casa do Pip, e aí o Sr. Jaggers joga a bomba no colo do Pip, de que ele tinha ganhado um benfeitor. E esse benfeitor iria pagar toda a educação dele até ele se tornar um cavalheiro e que para isso ele deveria então ir para Londres e deixar sua família, né? O Pip estava destinado a ser um aprendiz do Joy, né? Então o Pip seria, até o momento aqui, um ferreiro, também é tal como o Joy, iria ficar no lugar do Joy quando o Joy se aposentasse, vamos dizer assim. Uma coisa até que a própria senhora Havisham pergunta, né, pro Joy, né, se o Pip realmente ia ser aprendiz e tudo mais. Se não me engano, ela até dá um saquinho de dinheiro para ele pelo pagamento, né, pelo fato do Pip ter sido companheiro dela e tudo mais. Tinha chegado ali a idade, né, dele virar aprendiz, e foi justamente nesse momento que o Sr. Jaggers então chega, um personagem importante também da história. O Sr. Jaggers chega e joga a bomba, então, de que ele seria cavaleiro, e aí então o Pip obviamente aceita, para o descontentamento do Joy, que não fica assim tão feliz com a notícia, nem ele e nem a Biri. A Biri era uma antiga professorinha ali da região, uma amiga do Pip também, um pouco mais velha do que ele, né, quase ali, um pouco mais velha do que ele, só que mais nova do que o Sr. Joy, do que o Joy, e a Biri também fica legal, né? Porque na verdade fica aquela coisa assim, tipo, eu estou feliz, mas não estou feliz, né? Porque você vai embora, você não vai mais morar com a gente, você vai viver uma outra vida, você vai ser um cavaleiro. Nós não somos isso, né? Fica implícito aqui, né? A gente não é chique, né? A gente não tem essas grandes esperanças, essa ambição que você tem. Você vai se separar da gente. E é exatamente isso que acontece. E o volume 1 termina aqui. Então, gente, como agora, dando aqui as minhas considerações, tá? E eu vou comentar também alguns momentos chaves do livro, tá bom? Principalmente também o final da história, as grandes revelações, quem é o benfeitor do Pip, enfim, mortes, personagens, enfim, que deram a volta por cima e tudo mais. Mas, falando de uma forma bem pessoal, assim, como eu falei pra vocês que o final de 2023 pra mim foi muito conturbado, foi muito difícil, né? Eu tive que lidar com uma perda muito, muito triste na minha família. O Grandes Esperanças foi meio que um bálsamo pra mim, tá? Eu também passei por leituras bem decepcionantes, inclusive. Eu vou comentar sobre isso no vídeo de leituras dos últimos 2 meses, tá? Que as últimas leituras que eu fiz, com exceção de Grandes Esperanças e O Conde de Monte Cristo, foram leituras que ficaram abaixo da minha expectativa, infelizmente, eu devo dizer isso.
Mas o Grandes Esperanças não me decepcionou, né? Eu acho que é um livro que quanto mais eu leio, mais coisas eu vou percebendo, mais detalhes eu vou percebendo. É uma história que cresce cada vez mais pra mim, ok? Como eu falei pra vocês, está disputando no primeiro lugar, junto com David Copperfield como o livro favorito do Jinx até o momento. E foi a primeira vez que, das três leituras que eu fiz, foi a primeira vez que eu chorei lendo esse livro, tá, gente? Teve uma cena aqui vem os spoilers de fato, tá? A cena aqui que o Magwitch morre, tá? A cena que eles estão lá no hospital, já nos últimos momentos é do Magwitch. Foi uma cena que mexeu muito comigo, tocou muito, acho que porque eu tava bem sensível. Na verdade, toda essa cena é do retorno, é do Magwitch e do reencontro dele com o Pip, o Pip tendo essa montanha-russa de emoções em relação a ele, a mudança do Pip em relação a ele, quando ele descobre então que o Magwitch era o benfeitor anônimo dele todo esse tempo, né, que as grandes esperanças do Pip estavam nas mãos do Magwitch, no caso, né, toda essa mudança radical de pensamento, de comportamento dele em relação a esse antigo forçado, me deixou muito comovida. A cena final, né, a última cena deles dois juntos, realmente me deixou muito, muito comovida mesmo. Eu chorei, tá? Chorei, sabem disso, que eu chorei, sim, lendo esse livro, porque mexeu muito comigo. Né? Eu já estava sensível e eu acho que mexeu ainda mais com os meus sentimentos ainda, essa releitura. É interessante a gente notar que o Grandes Esperanças, ele é um livro muito permeado pela culpa, né? Então, o Pip mais velho ainda está sentindo culpa pelo que aconteceu, então, na sua vida, na sua história, na sua biografia aqui. Então, o sentimento de culpa do Pip, ele é desde a primeira página até mais ou menos a última página ali, até o final, ou 2 finais que a gente tem, não é mesmo? Até os 2 finais que a gente tem da história, eu comento isso daqui a pouco. E aí também, não só a culpa por tudo que ele sentia, a culpa em relação ao seu lar que ele deixou, a culpa em relação à sua irmã, ao Joey, a Beatty, enfim, ao Herbert, ao Magwitch, enfim, a todo mundo, a senhora Havisham também. Então ele se sente culpado quase como se ele fosse o criminoso ali, quase como se ele fosse a pessoa responsável por todo aquele sofrimento. E a gente sabe que não é verdade, né? Mas o fato do Pip, né, ter crescido em um lar não muito amoroso, em um lar, como eu falei pra vocês, que não havia paz, que não havia sossego, que não havia amor ali. Ele tinha, obviamente, o amor do Joey, obviamente, ele que era sua figura paterna, né? No caso ali, ele cresceu sem uma referência de mãe, então ele cresceu sem uma figura materna, né? Então as duas mulheres que ele conheceu, que seriam suas figuras maternas, eram mulheres assim que não davam amor pra ele, que no caso era a senhora Joey e a senhora Havisham. O Joey era a sua figura paterna, mas era uma figura paterna ainda um pouco fraca, né? Não era assim aquele pai assim realmente que vai guiá-lo, que vai estar ali o tempo todo, até porque o Joey não fica o tempo todo com o Pip, né? Eles só vão realmente se entender mais pro final do livro, quando o Pip fica doente e o Joey vai para Londres cuidar dele. Uma cena muito comovente também, esse reencontro, essa reconciliação entre o Joey e o Pip, né? Esse entendimento entre eles, né? Dessa figura paterna, né? A única figura paterna que o Pip teve ao longo da vida. Então, assim, o Pip também era muito humilhado. A gente percebe aqui, já no volume 1, que nas reuniões de família, o Pip era o saco de pancadas. Então, assim, gente, como não ficar revoltado? Como não crescer revoltado e rejeitar o seu lar ancestral, sendo que você era tratado desse jeito? Era essa reflexão que eu queria trazer pra vocês. Eu vejo muitos leitores, assim, criticando o Pip, metendo o pau nele, falando que ele é uma pessoa horrível, não sei o que mais lá. Mas, gente, esquece de olhar a história do próprio personagem aqui. Então, se tinha uma pessoa que tinha que ter tudo contra a própria família, era o Pip aqui, tá? Por mais errado que ele esteja, e ele estava errado em dar as costas para o Joey, em dar as costas para a Beatty, em dar as costas para, enfim, para todo mundo que foi importante na vida dele no passado, tá? Não é isso que eu estou defendendo, mas estou tentando fazer vocês entenderem que ele tinha razões para dar as costas para eles. Por mais que eles não fossem culpados sobre o que aconteceu com ele ali quando ele era criança, né? Dos maus tratos, da senhora Joy, do senhor Tobichuk e até mesmo da senhora Havisham, né? Que também maltratava ele, né? Tem momentos aqui que, principalmente no começo das primeiras visitas dele, que a senhora Havisham o maltrata, né? O humilha muitas vezes. Então, assim, ele tinha motivo para dar as costas, tá? Ele não deveria, né? O que a gente quer não, a pessoa não vai rejeitar o próprio lar quando ele se torna alguém importante. E se essa pessoa realmente tiver motivos para rejeitar esse lar?
é isso que é mais doído para nós, né? Porque a gente tá falando de família, né? Por mais disfuncional que seja a família do Pip aqui, não deixa de ser família dele. Então, assim, ele está errado em rejeitá-los? Sim, estava errado. Mas, ao mesmo tempo, é de se compreender os motivos dele. Tá? Ele deveria ser melhor, né? Não deveria dar as costas para eles, mas é de se entender o motivo. Ok? Então, até a gente se colocar no lugar do personagem e entender, putz, mano, será que eu realmente não ia dar as costas para essa minha família depois de tudo que eu passei? Será que realmente eu seria bom o suficiente para continuar tendo contato com eles, por mais que agora que eu fosse rico, famoso, importante, rei do camarote? E por isso que o Pip é um personagem interessante, muito bem construído pelo Jenkins aqui. Toda a história é muito bem construída, porque é algo que pode acontecer na vida real. E acontece muitas vezes, tá? E as pessoas, às vezes, são muito fáceis de julgar e meter o dedo na cara da pessoa por ela fazer isso. Mas quando a gente olha a situação com uma lupa, talvez há algo ali até que justifique o que a pessoa fez, por mais errado que ela tivesse, tá? Claro que, como eu falei pra vocês, não estou passando pano para o Pip e nem estou defendendo o que ele fez aqui, tá, gente? Eu só estou dando, assim, amenizando que há razões, que ele não fez porque ele era ruim, ele fez porque ele havia motivos, tá? Qual que era o certo? Ele não rejeitar a família dele, né? E ele continuar dando atenção, cuidando, e, enfim, do seu lar. Mas não é isso que acontece, até porque se ele fizesse isso, não tinha história, não é mesmo? Ele vai acabar dando as costas mesmo para o Joey, ele vai sentir vergonha. E é interessante também, ainda falando dessa questão do Pip, se a gente olhar a história do Pip e a história do Magwitch, né, que é o seu benfeitor, a gente vai perceber que a história deles é muito parecida, tá? Só que com finais diferentes. O Magwitch também era um órfão, né? Ele vai dizer mais lá no volume 3, né, que ele já cresceu rodeado de criminosos, ele já cresceu sendo taxado de criminoso, que ele não tinha futuro, que ele não era nunca seria nada da vida, já cresceu com as pessoas falando que ele não seria nada, que ele seria um pária, etc. E já na infância ele já fazia coisas assim, pequenos crimes, pequenos furtos, pequenos roubos, até finalmente ser preso pela primeira vez. Então é interessante pensar que a própria família do Pip, ali no começo do volume 1, falava a mesma coisa pro Pip, que ele não teria futuro, que ele não seria ninguém na vida, tal como fizeram com o Magwitch. E que o futuro do Pip, né, parece que pra Senhora Joy e pro Pumblechook e a Companhia Limitada ali, que o futuro do Pip seria acabar se tornando um marginal, de certa forma, né? Apesar deles saberem que o Pip seria aprendiz do Joey, mas eles não acreditavam que o Pip teria um futuro. E é interessante a gente pensar que o Magwitch talvez se via no Pip, via a si mesmo no Pip, né? O que ele foi quando era criança, e que uma das razões que fez também com que ele acabasse ajudando o Pip, né, se tornando esse benfeitor do Pip, foi justamente para que, olha, eu não quero que aconteça com esse garoto a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha a idade dele, né, que ele vai parar também em uma prisão, que ele vai ser exilado na Austrália. Então a gente sabe que o Magwitch ajudou o Pip também por gratidão, pelo fato do Pip tê-lo ajudado, né, quando ele fugiu ali e tudo mais. Mas também nessa minha releitura ficou bem evidente para mim que, principalmente no relacionamento entre eles, que a gente vai ver nas interações entre os dois aqui antes da morte do Magwitch, que o Magwitch ele projetava no Pip, né, o que ele queria ter sido, mas ele não foi, né? Então, como ele não conseguiu, né, ter grandes esperanças, então ele vai fazer com que vai trabalhar, né, para que o Pip, né, aquele garoto que o ajudou, tenha essas grandes esperanças. E é interessante pensar que a última pessoa, né, que o Pip queria ter contato logo após, quando ele vai para Londres, conhece o Herbert, a família Pocket e etc. Eu já vou falar deles também. A última pessoa do mundo que ele queria ter contato era justamente a pessoa que era responsável pela sua fortuna. O choque dele aqui é o nosso choque também. A primeira vez que eu li, e como eu não sabia, né, da grande revelação aqui da história, eu fiquei chocada. Eu falei assim, não é possível que era ele. Todo mundo achando, e eu também achando que era a Sarah Hashem, mas não era. Era o Magwitch, então é um choque muito grande para nós e para ele também. E é interessante que parece que o Pip nunca saiu daqueles charcos, daquela região onde ele morava. Porque todas as pessoas que fizeram parte da sua vida ainda o estavam rodeando. Mesmo quando ele os rejeitava, né? O Magwitch, o Joey, a Biri, ele pensava neles com certa frequência, apesar dele não querer contato. Mas ele ficava, né, por conta da culpa, por conta do remorso, ele ficava relembrando deles o tempo todo aqui.
principalmente no volume 2, ok? Então parece que ele nunca saiu. Ele saiu do Charcos, ele foi para Londres, né? O centro tecnológico, cultural ali da época, mas parece que o coração dele ainda ficou lá. Por mais que ele negasse a si mesmo e negasse para nós leitores, a gente, que é o leitor, a gente percebe que não, que a culpa ali estava muito grande ainda nele. O Pippin vai assumir máscaras, né? Quando ele vai para Londres, né? Ele vai assumir uma máscara de lorde, de cavaleiro, não sei o que mais lá, junto com seu amigo Herbert. O Herbert é um dos melhores personagens aqui, quase que um outro contraponto do Pippin, né? Do Pippin mais bondoso, um Pippin mais, né, carinhoso, caridoso, etc. Mas era um garoto que não tinha esperanças nenhuma, né? E é engraçado que justamente o Pippin, usando o dinheiro do Magwitch, que vai dar essas grandes esperanças para o Herbert, né? O Herbert é aquele amigo leal, vai salvá-lo das mãos do Yorick, né? O Yorick vai querer matar o Pippin em dado momento aqui no livro, né? Uma cena terrível também. O Herbert vai lá, salva a vida dele, e o Herbert também, no final do romance, acaba dando novas esperanças para o Pippin, né? O Herbert prospera na carreira e convida o Pippin para trabalhar junto com ele, né? E é nesse momento também que o Herbert descobre, né, que foi o Pippin que o ajudou e tudo mais esse tempo todo, para ele conseguir subir na carreira dele, acho que é de caixeiro. E aí o Pippin vai acabar então aceitando, né, depois de tudo que aconteceu, e vai trabalhar com o Herbert na China, se eu não estou enganada. Então o Pippin vai embora de Londres, vai embora da Inglaterra, não antes sem visitar o Joy, sem visitar a Beatty, né, esse despedir deles, né, e avisar que ele estava indo recomeçar a vida, né, depois da prisão e da morte do Magwitch, que o Magwitch tinha retornado na Inglaterra, né, foi quando ele descobriu sobre a participação do Magwitch ali nas suas grandes esperanças, e enfim, como eu falei pra vocês, tem toda essa montanha-russa de emoções, e o Pippin acaba até ajudando o Magwitch a fugir na Inglaterra também, só que dá tudo errado, aqui não acaba bem. O Compeyson, né, o outro vilão, volta, quer tirar satisfação com o Magwitch, denuncia o Magwitch para as autoridades inglesas, a polícia vai atrás dele, pega ele, na hora que ele tá para entrar no navio, né, que tava indo pra Austrália, de volta, o Compeyson também aparece, eles lutam até a morte, né, o Magwitch mata, e o Magwitch também é condenado à prisão, se não me engano, não, ao enforcamento, né? Só que, nesse meio tempo, ele acabou caindo doente e seria a doença fatal que o mataria depois. Isso tudo, gente, é muito traumatizante pro Pippin, né? Ele fica muito traumatizado, tanto que ele também acaba adoecendo depois, né? Tava atolado de dívidas, quase vai preso também, porque não pagou as dívidas. O Pippin aqui só ladeira abaixo também, né? Ele gastava mais do que ele ganhava do Magwitch. Era complicado, era uma vida mesquinha, era uma vida que não havia produção de nada, não havia sentido nenhum, né? E o Pippin só vai encontrar o sentido da vida dele, assim, um novo recomeço da vida dele, quando tudo isso de ruim, só depois de todos esses acontecimentos tristes e ruins, porque até então ele vivia como indolente, né? Como aqueles rapazes que tinham fortuna na época e que só bebia, jogava e dormia e não fazia nada, dizia que ia trabalhar, mas nunca trabalhava. Então o Pippin era desses, né? Teve o gostinho dessa vida, mas o Pippin não faz parte desse tipo de gente, né? O Pippin nasceu de uma família que trabalhava, né? O Joy era sua filha de trabalho. E aí ele acaba então, né, parando com essa palhaçada e indo trabalhar também. Falando da Stella também, a Stella pra mim é uma personagem extremamente triste aqui, gente. Ela rejeita o Pippin o tempo todo. Eu acho que uma das personagens, ela e a Sora Havisham são duas personagens mais trágicas do Dickens até agora. E talvez até da literatura inglesa que eu tenha conhecido até o momento, tá? Até esse momento aqui que eu tô gravando. Porque a Stella, a gente vai descobrir que a Stella era filha também do Magwitch, né? Com uma empregada, agora empregada do Sr. Jaggers, né? O Sr. Jaggers a livrou de uma prisão, porque ela tinha matado uma outra mulher por ciúmes, né? Do próprio Magwitch. A Stella não faz ideia de quem é o pai dela, de quem é a mãe dela, mas o Pippin acaba descobrindo, e assim, ela também tem uma vida muito triste. Ela acaba casando com um dos ex-alunos ali do Pippin, né? Que eles estudaram juntos com o Sr. Pocket, que era pai do Herbert, e era um cara terrível, uma pessoa horrível, maltratava ela.
dá a entender que ele batia nela também, né? Ele vai descobrir depois quando ele volta pra Inglaterra, né? Que ela foi muito maltratada. E nesse maus tratos ela acaba então amolecendo o coração dela, porque ela vai dizer várias vezes pro Pip que ela não tem coração, que ela não pode amar ninguém, que ela não quer ele, que ela o rejeita várias vezes, o que parte muitas vezes o coração do Pip. E a gente também tem a professora Havisham, né, que é essa estagnação doentia que a gente vê aqui no livro, né. Eu falei, né, dessa questão da nostalgia. A gente tem a nostalgia mais positiva no Joe e na Biddy, mas a gente também tem essa estagnação doentia, essa nostalgia mais doentia na senhora Havisham, que ela parou no tempo, né, que ela passou a odiar os homens. A gente descobre que o Compenson era um desses, era cúmplice do ex-noivo da senhora Havisham, né, que eles na verdade estavam mais interessados na fortuna dela do que no casamento, né, que era, o ex-marido dela chamava Arthur. Esse Arthur era amigo do Compenson, eles bolaram tudo, enfim, fugiram, foram embora e deixaram ela largada no altar. Se não me engano, eles levaram o dinheiro dela também. Isso partiu o coração dela e ela endureceu o coração e ela se revoltou contra o mundo. E não só isso, né? Muito pior do que isso, ela acabou então endurecendo o coração da própria Stella, né? Então ela acabou descontando naquela garota. Ela vai perceber, e o Pip vai fazer ela perceber. Ela descontou naquela menina inocente, né, todos os ressentimentos dela, né, não no sentido de que ela maltratava a Stella, não, mas ela acabou tornando a Stella, né, uma figura, uma mulher sem coração, uma mulher que era incapaz de sentir compaixão das pessoas, era incapaz de sentir pena, era capaz de amar uma pessoa. O que, gente, é muito triste, assim, é trágico, extremamente trágico, não parece pra nós, né? Mas até o final dela também, o final da senhora Havisham também é muito trágico, porque ela vai morrer queimada por conta das queimaduras de um acidente ali que aconteceu. Acidente que eu tenho as minhas dúvidas. É a terceira vez que eu leio e pra mim não ficou claro pra mim se a senhora Havisham realmente, a vela ali começou a queimar o vestido dela quando ela estava sentada, e o Pip viu tudo, coitado, mais um trauma na vida dele. Se ela realmente foi um acidente ou foi de propósito, não fica claro, tá? Mas assim, uma cena tenebrosa, horrível, triste pra caramba a morte dela também. Enfim, pelo menos o Pip convenceu a senhora Havisham a deixar alguma coisa no testamento dela para o Herbert, para o pai do Herbert também, né? E aí a gente tem um final ambíguo, tá, gente? Porque esse final de Grande Esperança a gente não sabe se o Pip e a Stella se entenderam, né? Então o Pip volta 11 anos depois dos acontecimentos do livro, né? Ele vai visitar o Joe e a Biddy. E o Joe e a Biddy estavam juntos, eles tinham se casado, né? Eles se apaixonaram e se casaram. Eles tinham um filho também chamado Pip, né? Inclusive, né? E o Pip mais velho vira meio que um tio, né? Também. Então a gente volta à configuração inicial da história, né? O Joe na ferraria, a Biddy também ali cuidando das crianças, o Pip que é o tio. E ele acaba encontrando a Stella, então, no cemitério, no mesmo cemitério, se não me engano, do começo da história, né? E aí, a última frase, deixa eu até pegar aqui pra vocês. A última frase é muito ambígua, tá? Eu vou ler a frase pra vocês no inglês e vou ler a frase em português também. Ela é ambígua porque a gente não dá pra entender, né? O que aconteceu depois, né? Parece que o livro acaba de uma forma meio abrupta, né? É um final legal, né? Porque a gente pode criar teorias, tipo Inception, né? O peão rodou ou ele parou de rodar, né? O Inception, o final de Grandes Esperanças é o nosso Inception aqui de leitores de clássicos, ok? Então, no final diz assim, ó: não vi nenhuma sombra de uma deusa Stella. I saw no shadow of another parting from her. Ok? Não vi nenhuma sombra de uma outra deusa Stella. Tá? Essa frase, o Jenkins até modificou algumas vezes ali, enquanto ele estava editando, né? A frase original, a primeira frase original era I saw the shadow of no parting from her. Aí ele mudou para I saw no shadow of another parting from her, né? Ele mudou aqui uma palavra, né? Ele mudou the para o no, ok? Mas assim, mesmo com essa mudança de uma palavra, né, da primeira versão, da primeira edição do final para a edição definitiva, vamos dizer assim, Grandes Esperanças, a ambiguidade continua, né? Afinal de contas, o Pip e a Stella ficaram juntos ou não? Eu acho que sim. Talvez não agora, talvez não nesse momento aqui que eles estão conversando, mas eu acho que futuramente talvez eles acabaram se entendendo. É possível, porque a Stella tá muito mudada, né? Ela vai dizer pro Pip, olha,
estou muito mudada desde a última vez que você me viu, né? E o Pip também vai comentar, realmente você mudou, né? E ela conta pra ele, né, um pouco do que ela passou e etc. Ele ficou sabendo, etc, né? Ela tava viúva agora, né? O marido dela, horroroso, tinha morrido. Então, assim, será? Será? Eu quero acreditar que sim, né? Eu quero acreditar que sim, eu quero pensar que sim, tá, gente? Então, na minha fanfic, a minha fanfic é essa. O Pip e a Stella se entenderam, não ali naquele momento, mas depois de um tempo, depois deles se perdoarem, a própria Stella se perdoar, quem sabe eles teriam, então, ficado juntos, né? Se entendido. E a questão do final, gente, de Grandes Esperanças, aqui nessa seção da Penguin, tem um apêndice. É o apêndice A, com a versão original do final do romance, tá? Aqui vai explicar pra nós que o Jenkins tinha escrito uma primeira versão do final, parecido com a versão que a gente conhece hoje, tá? Só que assim, ficava claro que o Pip e a Stella não ficaram juntos, né? Nesse final, a Stella tava já em um segundo casamento e ela encontrava o Pip, assim, na rua, etc. Via, então, o sobrinho do Pip, né? O Pip Jr., e dava um beijo nele, mas ela tava mudada, ela tava diferente e só acabava assim, né? E aí um amigo do Jenkins tinha lido esse final e falado assim, pô, esse final é meio decepcionante, né? Pros fãs não curtir. E aí o Jenkins acabou então reescrevendo esse final com o final que a gente conhece, né? Capítulo 20, tá? Que é o capítulo 20, ok? O último capítulo Grandes Esperanças que a gente conhece hoje. Então é esse final reescrito pelo Jenkins, mas o final é original, o primeiro final tá aqui presente então também nessa edição da Penguin. Fica aqui a minha recomendação, se você não leu esse Jenkins maravilhoso, leia, por favor. Faça esse favor a si mesmo e leia. Não deixe de ler Grandes Esperanças, principalmente depois desse vídeo gigantesco que eu fiz. E tem duas considerações aqui da introdução que eu achei bem bacana, né? Que eu acho legal comentar com vocês também. Lá na página 15, tá escrito assim: desde o início, a nódoa da prisão e a do crime grudam em Pip, como a lama e a umidade do charco. Antes de surgirem suas grandes esperanças, a expectativa de Pip é que lhe vão mostrar que ele já cometeu algum crime. Isso aqui é bem interessante, realmente a gente fica com essa sensação enquanto a gente está lendo o livro. Tem um outro ponto aqui que eu marquei também, que eu acho interessante comentar, que é aqui na página 23, ok? Da introdução, que tá assim: Joey continua a ser o mesmo de sempre, no lugar de sempre, ao pé da lareira, sobre o final do livro, ok? Biddy assumiu o lugar da senhora Joey, seu filho o de Pip, e Pip o de Pumblechook. Trata-se, é claro, de um Pumblechook benévolo, que não despenteia o cabelo do sobrinho. A família foi reconstituída. Não é, porém, a família do Pip. Nela, ele não desempenha nenhum papel, senão o do benfeitor ocasional. Para ele, voltar à ferraria é impossível. Então, sobre aqui o final, né, quando o Pip decide, então, ir trabalhar com o Herbert, ir para a China, né, ele volta para a ferraria, mas ele não fica, né, ele fica até pouquinho tempo aqui com eles, até passa só alguns dias, depois ele já embarca, então, para a China. Então, porque aquela família, por mais que ele amasse, por mais que fossem pessoas que faziam parte da família dele, não era a própria família dele, né. E aí fica essa questão, né, será que o Pip construiu a família dele com a Stella? Fica aí, fica no ar, fica a dúvida no ar, ok? Mas é isso, gente. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final, que ficou gigantesco, ok? Fica aqui a minha recomendação desse livro maravilhoso do Jenkins, ok? Belíssimo, comovente, sincero, ok? Bonito, tá? Então não deixem de ler o Grandes Esperanças. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.